dia, meninos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à modalidade do texto dissertativo argumentativo na nossa redação do Enem, tá? Lembrando sempre que a escola prepara vocês para o Enem. Então é importante, muito importante, que vocês produzam redações que venham a ter notas boas no Enem. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla, tá? Sobre o texto dissertativo argumentativo, porque é a modalidade de texto cobrada no Enem. Então, regras e linguagem adequada. O texto dissertativo, ele possui duas variações. Ele pode ser expositivo ou argumentativo. Esse último modelo de texto, que é o dissertativo argumentativo, é o texto cobrado em provas de vestibulares e concursos, tá? Então, logo no Enem, é esse texto que vai ser cobrado de vocês, essa modalidade, dissertativo e argumentativo. Dissertativo e argumentativo. Professora, qual a diferença entre um texto dissertativo expositivo e um texto dissertativo argumentativo? Meninos, o texto dissertativo expositivo, no texto dissertativo expositivo, você vai apenas apresentar seu ponto de vista sobre o assunto sem o propósito de convencer o leitor. Já no texto argumentativo, você tem que apresentar o seu ponto de vista com a intenção de convencer e persuadir o leitor através de conhecimentos plausíveis, tá? Do seu ponto de vista, além do ponto de vista do autor, tá bom? Quando eu falo assim, olha, além do ponto de vista do autor, tanto na modalidade expositiva quanto argumentativa, você não pode usar a primeira pessoa do singular, tá? Quando você usa a primeira pessoa do singular, o seu texto ele deixa de ser objetivo e passa a ser subjetivo. E o texto dissertativo argumentativo, ele não pode, em hipótese alguma, ser subjetivo. Ele tem que ser um texto objetivo, tá? Você vai apresentar o seu ponto de vista sem usar a primeira pessoa do singular. Nada de eu penso, eu acho, eu entendo, nada de primeira pessoa do singular, nem no pronome, nem no verbo, tá? Jamais usem verbos e pronome na primeira pessoa do singular, ok? Nessa modalidade de texto dissertativo argumentativo. É imprescindível que o autor do texto domine o assunto e a ortografia, uma vez que a forma como é feita a análise do conteúdo de um texto dissertativo é rigorosa. É necessário também que a justificativa teórica em relação ao tema não apresente erro. O assunto deve ser mostrado com uma linguagem objetiva formal para que atinja o entendimento do maior número de leitores possível. Gente, quando eu falo, olha, domine o assunto e a ortografia. Então, você tem que, quando eu falo de assunto, você tem que dominar o tema, tá? Quando eu falo de ortografia, você tem que dominar a linguagem formal, a modalidade da linguagem formal da língua portuguesa, tá bom? Jamais colocar o texto colocar linguagem coloquial dentro do texto dissertativo argumentativo. E aí, nós que hoje vivemos muito conectados, né? Nós temos uma tendência muito grande de usar uma certa linguagem na internet que não cabe quando você vai produzir o texto manuscrito, quando você vai produzir um texto manuscrito, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Não se admite, em hipótese alguma,
linguagem coloquial no texto dissertativo argumentativo. É necessário também que a justificativa teórica em relação ao tema não apresente erro. Tá? A sua justificativa, teoria que você vai apresentar em relação ao tema também não pode ter erro. O assunto deve ser mostrado com uma linguagem objetiva, formal, para que atinja o entendimento do maior número de leitores possível. Quando eu falo uma linguagem objetiva, meninos, eu estou falando com vocês sobre a questão dos períodos longos, orações longas, tá? Isso é quando você faz período longo, orações longas, você corre o risco de se perder. Então, seja objetivo, tá? Façam orações pequenas, períodos pequenos, mas coesos, com coesão, ok? Vamos ao quinto slide. O texto dissertativo argumentativo tem o objetivo de persuadir e convencer o leitor acerca do tema proposto. Então, se é apresentado um tema, você tem que ter conhecimento sobre esse tema. É feita uma crítica, nesse texto, é feita uma crítica selecionando informações, fatos, opiniões, baseada em fatos verídicos e dados concretos, de uma tese central e de seus principais pontos de vista a respeito do tema. Olha, 2020 está sendo um ano assim atípico, né? Atípico. Muita coisa acontecendo. A banca que vai produzir a prova do Enem para 2021, vocês farão a prova em 2021, vocês farão como treineiros, mas farão, né? Ela vai ter, assim, olha, muitos temas que ela pode abordar. Nós tivemos muitas coisas que aconteceram estão acontecendo até, né, no ano de 2020. Pandemia, um sistema de saúde sucateado, falta de profissionais, um vírus desconhecido que não tem tratamento, não conseguem um tratamento eficaz que fala assim, que garante, né, a cura do paciente. Então é tudo assim, é muita coisa. As queimadas que aconteceram em 2020, né, muitas queimadas, essas queimadas trouxeram muitos prejuízos, mas muitos prejuízos mesmo, né, para a economia, para a flora, para a fauna e flora do país, né, para a nossa saúde. Esse isolamento social, né, o impacto desse isolamento social que nós estamos vivendo nas relações familiares. Isso é um tema excelente, meninos. É um tema excelente. O impacto do isolamento social nas relações familiares. Esse tema é excelente. Eu não vi ainda nada na internet sobre esse tema. Se tem, eu ainda não vi. Mas é um tema assim, excelente, né? Que a banca pode usar, pode pegar como tema de proposta, como proposta de redação para vocês, tá bom? Então, mas professora, como que eu vou fazer para saber? Você tem que estar preparado. E de que forma que você vai ficar preparado? Meninos, tenham sede de conhecimento, sede de leitura, sede de audição, tá? Comecem a observar tudo. Olha, podcast, YouTube, blogs, tá? Tudo, jornais, tá? Procurem adquirir conhecimento, bastante conhecimento, estejam preparados para o que der e vier. E a melhor forma de você estar preparado é você olhar o que está acontecendo aqui no Brasil. Porque quem vai fazer essa prova, gente, quem vai elaborar essa prova para vocês, vai elaborar dentro
um tema dentro do que está acontecendo aqui no Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil não é lá fora. O que importa é aqui dentro do Brasil, porque eles querem, quando a gente fala de um texto dissertativo argumentativo, nós temos, então, lá na conclusão, a hora que você vai apresentar a resolução do problema, através da proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é o quê? É uma proposta de resolução do problema. Para a resolução do problema, ela tem que ser uma proposta eficaz, clara, objetiva. Ela não pode, em hipótese alguma, ferir os direitos humanos. Então, logo, se nós falamos de Enem, nós falamos de MEC. Se nós falamos de MEC, nós falamos de Ministério da Educação e Cultura. Tá? Logo, o Ministério da Educação e Cultura, ele quer saber o que fazer para resolver esse problema. E nada melhor do que usar essa prova do Enem, essa redação do Enem, para fazer isso. Porque, olha, são milhões de alunos que farão a prova, né, do Enem. Então, são milhões de propostas que serão apresentadas ao poder público para a resolução do problema. Tá? Então, fiquem atentos, fiquem preparados. Bom, é no desenvolvimento que é exposto os argumentos que sustentam a tese. Os argumentos podem expressar as consequências do problema, seus pontos positivos e negativos, se houver, além do próprio posicionamento do autor, citando exemplos verídicos, pautados em fontes seguras e confiáveis, que comprovem as afirmações sobre o tema. Aqui, olha, quando eu falo para vocês seus pontos positivos e negativos, se houver. Retornemos lá naquela proposta de produção de texto que eu falei para vocês. O impacto do isolamento social e o impacto nas relações familiares. Então, quais são os pontos positivos? Isolamento social. Isolamento social a gente vê como ponto positivo um deles, né? Porque tem mais. Esse isolamento social, quando as famílias se reuniram, ficaram fechadas na quarentena em casa, família que estava separada há muito tempo, teve que se reunir, se unir e ficar ali na quarentena. Pais que não tinham tempo, né, para olhar para os filhos, ver o que os filhos estavam estudando, passaram a ter esse tempo, porque eles tinham que ficar em casa. Quando aconteceu o isolamento social, com o objetivo para que o vírus não se propagasse rápido, né, e o sistema de saúde não aguentasse todas as pessoas, a quantidade de pessoas contaminadas. Então, isso aí são pontos positivos do isolamento social, tá? Mas há pontos negativos? Sim, há sim coisas negativas que aconteceram, né? Muita violência, muito divórcio, muito homicídio, né? Muito feminicídio. Então, assim, tem os pontos positivos e pontos negativos. No caso, eu citei para vocês o tema que pode vir a cair na redação do Enem. Não sabemos se vai cair, né? Mas, nesses tipos de texto, se faz necessário o uso de uma linguagem clara e objetiva, já foi dito anteriormente para vocês, além da utilização da terceira pessoa, tá? Sempre, jamais primeira pessoa do singular. Os argumentos devem seguir uma sequência lógica. Eles podem ser únicos ou dar apoio a outros argumentos dominantes. Tem que existir uma conexão entre eles, expostos de forma objetiva e detalhada. Tá? Gente, quando eu falo com vocês, tem que haver uma conexão entre eles, olha, são argumentos que eles têm que ser ligados um ao outro. Tudo dentro de uma linha de pensamento. E quando você vai
juntar esses argumentos, você vai ligar esses argumentos, você vai usar o quê? As conjunções. As conjunções, elas existem para isso. Ligar orações, ligar palavras, tá? É nessa hora que você vai fazer o uso das conjunções e muito cuidado para não usar conjunção que dá a ideia de oposição à ideia anterior, tá? Cuidado com as conjunções. Para cada texto tem a conjunção cabível. Alguns argumentos que podem fortalecer a tese são: senso comum. Se apoia em valores comuns, considerado pela maioria das pessoas relativo a um grupo social. Citações: faz menção ao pensamento de um indivíduo dotado de grandes influências e relacionado ao assunto exposto. Evidências: são fatos comprovados através de dados estatísticos, informações científicas, entre outros. Meninos, nessa hora que, quando você coloca, né, essas evidências, esses fatos comprovados através de dados estatísticos, você tem que citar qual foi a estatística, qual é a fonte. Tá? Não basta você ir lá e falar assim: mais de 100 mil pessoas faleceram com a pandemia. Onde você pegou esses dados aí, esses dados de que 100 mil pessoas faleceram? Quem? Quem disse? O que disse isso? Tá bom? Então, cuidado. Depois nós temos, então, a conclusão. O final de um texto dissertativo ou argumentativo, ele pode ser produzido de duas formas: enquanto síntese ou com propostas de solução. No nosso caso aqui, é com propostas de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto, afirmando a veracidade da tese. Já no nosso caso, que é o caso que nós precisamos, no caso da conclusão com propostas de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão problemática. É onde entra aqui, gente, propor intervenções é a proposta de intervenção que vocês têm que propor na redação do Enem. Gente, se não colocar na redação do Enem, se não colocar essa proposta de intervenção, você perde ponto demais, tá? Essa proposta de intervenção, ela vale 200 pontos. É fundamental você colocar essa proposta de intervenção. Ela não pode ferir os direitos humanos. Tem que ser uma proposta de intervenção que obedeça os direitos humanos, tá bom? Então, ela tem que ser clara, ela tem que ser eficaz, tá? Ela tem que ser objetiva. Uma dica para vocês: quando vocês não conseguirem um meio de resolver o problema, usem a educação. A educação é sempre uma solução para muitos problemas. Infelizmente, a sociedade ainda não percebeu isso, né? 100% da sociedade. Mas, através da educação, se resolve muitos problemas, tá bom? Usem a educação como meio de solução de problemas quando vocês não tiverem algo melhor. É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, quem promoverá a solução, as ações, o que será feito para sanar a questão, os meios, como será promovida a intervenção e os objetivos para que será feita a ação sugerida. Então, veja bem, essa proposta de intervenção deve ser detalhada, explicitando os agentes, quem vai promover a solução, através de quem? Quais são as ações que esses agentes
farão para que o problema seja solucionado? O que será feito para sanar essa questão? Quais meios serão percorridos para sanar essa questão? Como será promovida? Quais meios? Como será promovida essa intervenção? E quais são os objetivos? Para que será feita a ação sugerida? Então, é isso aí. Tá? A proposta de intervenção deve obedecer esses critérios aqui, tá bom? Quem são os agentes? Quais são as ações? Quais são os meios que serão percorridos? E quais os objetivos, tá bom? É isso aí, meninos. E vamos que vamos. A redação é muito tranquila. Vejam a redação dissertativa, argumentativa. Veja a redação como a chave para você. Tá? Passa a ver a redação como algo legal, algo que mexe com você, algo que tira você do comodismo, algo que tira você dessa vidinha tranquila e faz você buscar mais conhecimento, faz com que você seja uma pessoa rica em conhecimentos, tá? Então, vamos lá e preparar para a redação nota 1000, ok? Abraços e até a próxima aula.